A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 7. Quem é o pastor? O pastor é uma pessoa, que foi chamado por Deus e recebeu o dom ministerial para ser pastor. Isso está lá na carta de Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor chamou alguns para ser pastor, doutor, evangelista, profeta. Mas para que tudo isso? Por que o Senhor chamou? Para que haja um aperfeiçoamento, para que a igreja cresça, para que haja edificação. Não podemos esquecer que o nosso Deus ele é organizado, ele gosta de hierarquia, organização. E cada um aí tem o seu chamado, que é o que a gente vai ver hoje sobre os pastores. Jesus, o bom pastor. Pensando no pastor de ovelhas, o Senhor ele se comparou. Ele falou por parábolas, fazendo essa comparação. É tão interessante a forma com que um pastor de ovelhas conduz as ovelhas, da forma que as ovelhas reconhecem o seu pastor, que Jesus acabou comparando, e ele mesmo falou que ele é o quê? O bom pastor. Está lá em João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos lá. Jesus disse que sempre cuidou daqueles que Deus tinha dado para guardar, quer dizer, o papel de um pastor que guarda as suas ovelhas. Está lá em João capítulo 17, verso 12. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras já havia predito. Que o Senhor está falando que ele guardou. Jesus, quando estava aqui, guardou todos aqueles que o Senhor deu. O único que se perdeu foi Judas. Aqui também João 10, do verso 2 ao 4, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aqui o Senhor está explicando como que era o trabalho do pastor de ovelhas, Ele entra pela porta, ele chama as ovelhas, ele tira para fora as ovelhas, ele vai adiante, as ovelhas reconhecem a voz, ele vai levando para o caminho para alimentar, para guiá-las para o caminho correto, para cuidar dessas ovelhas. É isso que o Senhor está falando aqui. E essa tarefa o Senhor fez o quê? Ele deu para os homens, para aqueles que foram escolhidos por Deus, para que tivessem o mesmo amor e fossem dedicados para cuidar da igreja como Jesus fez. Então o Senhor deu essa tarefa para o pastor, com esse dom ministerial. Então aqui, analisando os versículos de João 10, do 2 ao 4, olha só. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porque assim, tem lá o lugar que as ovelhas ficam guardadinhas e tudo mais. O ladrão, ele vai chegar, ele não vai entrar pela porta tão facilmente. Ele vai achar alguma forma para roubar as ovelhas, para fazer alguma coisa. Pensa na sua casa, você, como mora na casa, você tem a chave, você entra pela porta, você não vai entrar pela janela, pelo telhado, e você entra sossegado. O bandido às vezes pode até entrar pela porta, mas ele faz o quê? Ele arromba. E o pastor não. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Que o pastor é aquele que foi chamado por Deus mesmo, aquele que foi escolhido. Então ele entra pela porta, porque a coisa mais importante para ser um pastor é você ser chamado, você receber esse dom ministerial. Vamos conversar um pouquinho aqui, olha, a diferença de pregador e pastor. Tem gente que acha porque prega é pastor. Não. Você então é um pregador. Pastor é que tem um chamado ministerial. Ele tem outras atividades que a gente vai ver nessa aula, de ensinar, de conduzir, de corrigir. O pastor tem muito mais atividades do que pregar. E às vezes o pastor ele não é aquele pregador eloquente, aquele pregador que você fica, nossa. Não, porque o papel dele ali não é para ficar, é para corrigir, é para ensinar. Então, ele não é aquele, ele prega a palavra, lógico, ele tem que pregar porque ele vai ensinar. Mas às vezes não tem aquele chamado da pregação. Mas ele tem o chamado que de cuidado, de ensinar, de conduzir. Amém? Vamos lá. Continuando aqui nos versículos, As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A gente observa o quê? Que tem um relacionamento entre o pastor e as ovelhas. Por quê? Ele conhece as ovelhas, ele chama pelo nome delas,
elas escutam a voz e reconhecem, por isso que vão adiante. Então, o relacionamento do pastor da igreja com os membros é necessário. É preciso ter esse relacionamento, conhecer, chamar pelo nome, né? E quando a gente fala aqui reconhecer a voz, é também no sentido que espiritual da palavra. Reconhecer que aquele pastor realmente está pregando o quê? A palavra de Deus. E nós, ovelhas, devemos o quê? Ler a palavra para saber o que ele está pregando realmente vem do Senhor. Não para julgar, não é esse o intuito, mas sim para fazer o que é correto, pôr em prática. O pastor lidera e conduz as ovelhas para o local correto, ensinando, corrigindo e sendo exemplo. O papel do pastor aqui é nos levar para quê? Para o céu, nos mostrar o caminho. Por meio do quê? Da palavra. O pastor a todo tempo tem que estar seguindo a palavra para estar guiando as ovelhas para o caminho correto. E às vezes tem que dar uma correção, puxar a nossa orelha, porque às vezes tem ovelha, né, que quer ir para um outro caminho. E tem uma diferença muito importante aqui. Às vezes, para o pastor levar a ovelha, e pensando em ovelhas mesmo, animal ovelha, ele tem que passar por um campo, porque ele quer levar para um campo verdejante, umas águas boas para essas ovelhas, ele tem que passar por alguns lugares perigosos. Mas ele está adiante, ele está guiando, ele está mostrando. E ele vai conduzindo as ovelhas. É diferente quando a ovelha sai sozinha e vai, foge e vai para algum caminho. Ela não sabe, ela não tem noção. E a nossa vida é da mesma forma. Né? Às vezes o Senhor Jesus quer trabalhar em nossa vida e Ele vai nos conduzindo para alguns caminhos e fala, Senhor, aqui está tão difícil, está tão apertado. Mas se o Senhor Jesus estiver na frente, estiver nos guiando, estiver nos orientando, a gente vai passar por isso, vai passar pela água, vai passar pelo fogo, mas a gente vai chegar do outro lado. Agora, quando a gente vai por conta, aí é um grande perigo, porque não tem ninguém à nossa frente, não tem ninguém nos guiando. E o nosso pastor, agora pensando no pastoreando, a igreja, mesmo, o papel dele é o quê? É nos conduzir ao caminho correto, né? Mostrando, olha, aqui é o caminho. E se a gente estiver passando por uma dificuldade, estiver passando por uma enfermidade, por um desemprego, o Senhor ali vai ajudar o nosso pastor e ele vai dar o quê? Palavras de ânimo para nós. Vamos ver aqui, ó. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O pastor, ele tem que fazer toda a tarefa dele de uma forma voluntária, por amor, não por ganância, de dinheiro, que às vezes tem alguns pastores que querem arrancar o dinheiro do povo. Infelizmente acontece isso, mas essas pessoas, elas estão fora da palavra, às vezes até foram chamadas por Deus, mas no meio do caminho se perderam. Outros nem foram chamados, se colocam, se titulam pastor. Alguns querem status, querem posição, querem se aparecer. Então não é por torpe de ganância, mas tem que ser voluntário, tem que ser por amor, tem que estar com ânimo pronto. Para quê? Para conduzir as ovelhas ao céu. E vai chegar um grande dia que o pastor vai receber a recompensa dele. A tarefa de pastor não é nada fácil, mas ele vai receber a coroa se ele fizer tudo certinho, se ele for fiel. Responsabilidades de pastor. O pastor tem a responsabilidade de ensinar o caminho correto para que as ovelhas não se percam indo por um caminho perigoso, que eu acabei de falar. Ele também alimenta e dá carinho às ovelhas. Quer dizer, para dar carinho às ovelhas, ele tem que conhecer. Tem pastor que senta lá no púlpito, fica lá e pronto. Não, não é esse o chamado dele. Ele está lá no púlpito, ele está falando, ele tem a posição dele que o Senhor o colocou, mas ele tem que conhecer, ele tem que se relacionar, ele tem que conhecer quem são as ovelhas e dar palavras de carinho, de cuidado, né? Quando alguém passa por uma dificuldade em casa, perdeu o emprego, tem alguém enfermo, nada melhor do que você receber a visita do seu pastor, você saber que o seu pastor está orando por você. Isso é muito bom. E quando aparecer qualquer falso ensinamento ameaçando o seu rebanho, lá está o bom pastor protegendo a todos. Às vezes vem algumas doutrinas, a própria palavra diz que vem ventos de doutrina, vem coisas erradas, contrárias à palavra de Deus. Quem tem que nos ajudar? Quem vai estar nos orientando? O pastor, por intermédio do quê? Da palavra de Deus. E se mesmo assim a ovelha pensar em ir para um lugar de risco, o bom pastor irá buscá-lo. Se o pastor percebe que tem um irmão que está faltando, que está se desviando, que está indo para outro caminho, o papel dele é orar, é jejuar, ir lá conversar e buscar.
Só que muitas vezes a gente coloca sempre a culpa no pastor. Ah, porque o pastor não fez, porque a gente também tem a nossa responsabilidade como ovelha. Até porque a salvação é individual. Tem muita gente que fala, eu não vou mais naquela igreja por conta do pastor. E não é bem assim. A gente tem Jesus em primeiro lugar. Nós vamos à igreja não pelo pastor. Nós vamos à igreja por Jesus, para adorar a Jesus. E quem precisa do remédio, quem precisa da palavra, somos nós. Então, assim, o pastor, lógico, ele tem o papel dele, ele tem o chamado dele, a gente entende, sabe que alguns não fazem esse papel da forma que a palavra nos diz, mas nós também temos a nossa parte, amém? Não esqueça disso. Ele está ali para nos ajudar, mas a gente também tem a nossa parte. E o pastor, ele vai buscar, ele ora, ele jejua e vai buscar. Eu já vi muitos pastores fazendo isso. Eu conheci um pastor que, olha, ele suava para trazer algumas ovelhas, ele ia lá, ele aconselhava, ele orava, ele jejuava, ia na casa, visitava. E mesmo assim, a ovelha quis ir para um outro caminho. Também aí não tem muito o que fazer. Como eu falei, a salvação é individual. Além de cuidar de todo o rebanho, o pastor ainda é responsável pelo funcionamento da casa de Deus, para que tudo caminhe bem. Ou seja, ele também deve ser um bom administrador. É lógico que na igreja, às vezes, tem o pastor auxiliar, tem o diácono, tem a irmã do círculo de oração, tem os coordenadores, mas aquele que vai estar delegando, aquele que vai dando a orientação é o pastor. Tem que cuidar, tem que pagar água, tem que pagar luz, sabe? Tem a reforma, às vezes, da igreja, tem a compra de alguma coisa, tem as festividades nas igrejas, ele precisa estar administrando. E mesmo quando ele delega para alguém, a responsabilidade ainda é dele, e ele tem que fazer o quê? Ele tem que acompanhar e orientar. Então, não é realmente uma tarefa muito fácil ser pastor. Pastor mordomo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 2. O que Paulo está falando assim? Olha, nos considerem como servos, como os mordomos de Deus. Estamos aqui para servir vocês. E que nós sejamos o quê? Fiéis. Então, o pastor é semelhante à figura de um mordomo, que cuida dos bens do seu senhor. Deus confiou a seus servos a responsabilidade com a obra de Deus. Cabe ao ministro, ou pastor aqui, né, o compromisso de se mostrar um mordomo fiel e bom administrador da casa de Deus. Então, pensa numa mansão, uma família rica. Tem quem? Um mordomo. O mordomo está fazendo o que ali? Para organizar, para ajudar, que foi o que nós falamos agora há pouco. O pastor, ele vai organizar. Lógico que ele não vai fazer tudo sozinho, mas é ele que vai estar organizando. Ele é como se fosse um mordomo da casa do Senhor. Ele está ali para servir. Amém? Pastor e sua família. A vida de um pastor não é fácil, pois deve cumprir o seu chamado de ensinar, aconselhar, conduzir, administrar a igreja de forma fiel e exemplar. Porém, não podemos esquecer que ele é um ser humano, ou seja, está sujeito a erros, tem dúvida, tem dificuldade e precisa de ajuda. O pastor também se cansa. O pastor também tem problemas, às vezes, espirituais, sabe? Dificuldades, desânimo. Ele também passa por isso, porque ele é um ser humano, né? E ele precisa de ajuda também como nós. Então, nós devemos o quê? Orar pelo nosso pastor, ajudar. Além disso, ele tem uma família para cuidar e muitas vezes trabalha fora. Às vezes, a família do pastor acaba ficando em segundo plano, né? E isso não é correto. O pastor, ele tem que servir a Deus, servir a família e a igreja. Ele tem que ser, primeiramente, se for pensar em pastor, ser o pastor da sua própria família. Ele tem que ser o exemplo na família, ele tem que ajudar a família, ele tem que aconselhar, né? Então, ele tem muita coisa para fazer. E nós devemos o que? Ajudar o nosso pastor, não simplesmente acusá-lo, mas sermos bons servos, sabe? Ser boas ovelhas, que não dá trabalho. Se ele está falando que é para cá, então vamos para cá. Aí você fala assim, mas irmã Renata, meu pastor é insuportável, não gosto dele, ele faz cada coisa. Ok, eu sei que existe pastores assim, mas existe um sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus, e a igreja pertence a ele, e o controle está na mão dele. Se não está satisfeito, ore a Deus, converse com Deus, peça para que Deus trabalhe na tua vida e na vida do teu pastor, para que haja um bom relacionamento. Nunca fale mal de um pastor, nunca. Nunca. Pode estar passando mais dificuldade que você imagine ali dentro. Não abra a boca, fique quietinho, conte apenas para Jesus e pedindo graça e misericórdia. Amém? Respeitar e honrar o pastor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma,
como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil, tá? Em Hebreus capítulo 13 e 17, que foi o que a gente acabou de falar. Obedeça seu pastor. O pastor de igreja, tem gente que, é bom ser pastor, né? Tem uma posição, tem um status, tem isso, tem aquilo. Isso daí não é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, ele está ali para quê? Para servir. E ele tem plena consciência da responsabilidade dele, porque ele vai dar conta das nossas almas que estão ali na igreja. Então, o pastor de uma determinada igreja, ele dá conta daquelas almas, daquelas ovelhas que estão ali. Porque ele tem que pregar a verdade, ele tem que corrigir da maneira correta, ele tem que conduzir da forma correta, sempre com o quê? Com amor, de forma voluntária, de ânimo pronto. Não pode ser um fardo para ele. Ele tem que fazer aquilo com amor e alegria. Então a vida dele não é fácil. Então que nós venhamos obedecer, honrar o nosso pastor, respeitar os limites também, como a gente estava falando agora de família. Tem gente que liga para o pastor a todo momento, a toda hora, manda mensagem para a esposa do pastor e liga de... Irmãos, para e pensa, vê se aquela situação requer realmente que você entre em contato com o seu pastor 3 horas da manhã. É lógico, se for uma questão de urgência, de uma necessidade, ok. Mas se não for, irmãos, presta atenção, ora, busca o Senhor. Adolescente, não dê trabalho ao seu pastor. Se o pastor está falando que não é legal, que não é para você fazer, não faça. Não faça, você está desobedecendo a ele. E o Senhor está falando aqui, isso aqui está na palavra de Deus, obedecei a vossos pastores, nós devemos obedecer. Ainda que a gente não venha concordar muito, mas obedeça, honre ele. Dai honra a quem merece honra. Amém? E chegamos aqui ao final, a nossa conclusão. Ser pastor não é uma tarefa fácil. Por esse motivo, precisamos honrar e ajudar os nossos pastores, orando e ajudando na realização da obra. Alguém pode estar assistindo essa aula, vendo isso aqui e falar assim, meu Deus, eu nunca vou querer ser pastor. De forma alguma, é muito difícil ser pastor. Mas lembre-se, é um chamado especial. Quem chamou foi quem? Jesus. Jesus chamou, Jesus derramou o dom sobre a tua vida. Então, ele vai te ajudar. Você vai ter momentos de alegria, experiências que outras pessoas não vão ter. Eu não sei para você, mas é tão bom ajudar, é tão bom você servir a pessoa, e essa é a oportunidade que o pastor tem. E ele vai estar conduzindo um rebanho para ir morar no céu. A responsabilidade é grande, mas o galardão também é grande, as bênçãos também são grandes. Eu fico muito triste porque hoje a gente só observa pessoas querendo ser diversas coisas. Como eu já disse em outras aulas, engenheiros, gravar CD, ser advogado. Gente, isso é muito bom e é importante, é necessário para o nosso crescimento. Mas e os chamados e ministeriais? E os dons espirituais? Ninguém mais pede, ninguém mais busca. Olha, o chamado de pastor é um chamado muito importante. Vou contar um breve testemunho aqui, eu sei que está no final. Quando eu estava namorando com meu esposo, falaram que ele ia ser um obreiro do Senhor. E eu disse, não, eu não quero ser mulher de obreiro, porque eu sei que é muito difícil ser mulher de obreiro. E eu não queria de forma alguma, eu cheguei ao ponto de pensar, acho que eu não sou a escolhida dele, acho que esse casamento não vai dar muito certo, é melhor eu parar por aqui, que não vai dar certo. Mas no fundo, eu sabia qual era o chamado dele, eu sabia qual era a vontade do Senhor. E aí deixei meu coração leve, abri meu coração. E o Senhor entrou. E quando eu me dei conta, eu estava orando para o quê? Para o ministério do meu esposo. Ele não é pastor, mas ele é um presbítero. Tem esse chamado. Eu vejo na vida dele esse chamado. E é tão bom quando a gente pode ajudar, é tão bom quando a gente pode orientar. Então, entrega a tua vida ao Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui. Faça a tua vontade. Qual é o chamado que tu tens para mim? É ser um pastor? É ser esposa de um pastor? Porque a esposa do pastor também é muito importante. Porque se o pastor não tem uma família, não tem uma base, fica muito difícil ele conduzir. Até porque uma das primeiras coisas que o pastor tem que ser é o quê? Exemplo, ser fiel. Então é complicado. Então ore ao Senhor e veja qual é o teu chamado. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus nos abençoe.